Olá a todos, vamos começar mais uma aula desse nosso curso de física básica, mecânica, do unificado. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as curvas de energia potencial, como que nós podemos entender o movimento olhando essas curvas e os chamados pontos de equilíbrio, né, aonde o corpo estará em equilíbrio nesse sistema. Bom, então nós vimos que se tivermos forças conservativas, né, tendo força conservativa, nós somos capazes de definir para ela uma energia potencial. Claro que aqui eu estou trabalhando em uma dimensão, mas na verdade esse potencial é tridimensional. Ele pode ser generalizado, na verdade, né? Se fôssemos generalizar, ele seria, na verdade, algo que depende do vetor espacial. Depende de todas as componentes. Mas, como os nossos exemplos têm sido majoritariamente em uma coordenada espacial, que nós chamamos de problemas unidimensionais, nós estamos lidando com o potencial. Bom, e nesse caso, nós vimos que existe, para essas forças, uma energia total. Essa energia total sempre é composta, porque nós estamos lidando de objetos, né, de pontos de massa que são capazes de se movimentarem, portanto eles têm uma parte de energia cinética, que é a velocidade, e tem a parte de energia potencial. E nós vimos que as forças conservativas fazem com que isso aqui seja uma constante. E essas constantes de movimento são importantes. A principal razão que essas constantes de movimento são importantes é porque elas permitem, como você vai ver, olhando o potencial, determinar inclusive a força em cada ponto do seu sistema. Exemplos de potencial que nós vimos, né? Existem muitos potenciais, mas nós vimos o potencial gravitacional, que é na verdade mg vezes a posição a partir do qual nós estamos tomando uma referência de energia zero. E outro tipo de energia potencial que nós vimos foi a elástica, quando temos molas, né? E a elástica era meio de K vezes o deslocamento a partir do equilíbrio ao quadrado. Esses dois tipos de energia potencial nós vimos, né? Mas existem muitos outros tipos de energia potencial que permitem a gente estudar. Muito bem, se a energia é uma constante, ela não varia no tempo. Se ela não varia no tempo, a derivada de algo que não varia no tempo é zero. Portanto, apesar dela ter dependência espacial, tudo isso, ela é combinada de tal maneira que a derivada é zero. A derivada sendo zero, tá certo? Nós chegamos aqui e tomamos a derivada disso em relação ao tempo. Veja, nós temos o potencial, a energia potencial, que agora é uma função espacial por enquanto, né? Nós não entramos no ponto onde ela depende do tempo. Mas o objeto de massa que nós estamos lidando, interagindo nesse potencial, ele visita todas as coordenadas. Então, a coordenada do objeto está mudando no tempo. Mas quando nós tomarmos a derivada disso aqui, todo mundo já aprendeu aí no curso de cálculo a derivada, quando eu tenho uma função que depende de v, e v depende do tempo, então primeiro eu derivo em relação a v. Então isso dá 2mv, né? Porque vem o v quadrado aqui, derivado v quadrado é v, e o 2 cai aqui para frente. E vezes a derivada do v em relação ao tempo. Tá certo? Mais a derivada de u em relação ao tempo, mas o objeto está variando a posição. Portanto, a energia potencial está variando no tempo devido ao movimento do objeto. Então isso aqui é a derivada da função energia potencial com relação à posição, vezes a derivada da posição com relação ao tempo. E isso tem que ser zero, de acordo com a nossa conservação de energia. dx dt, por definição, é a velocidade. Que é a velocidade. Tá certo? Que é igual a essa velocidade. Claro que esse 2 cancela e essa velocidade cancela com essa. Portanto, nós temos que m vezes dv dt é igual, eu vou passar esse termo para lá do zero, a menos a derivada espacial do potencial.
tá certo? E quem que é isso aqui? É a força. Portanto, daqui nós tiramos que a força que está agindo sobre o objeto em cada ponto é menos a variação espacial do potencial. Quando for um problema tridimensional, vocês vão aprender que existe uma derivada espacial completa, né, para a energia potencial. E ela chama-se gradiente, esse procedimento matemático que vai ser feito quando nós fazemos uma derivada em funções que dependem de todas as coordenadas. Muito bem, isso para nós cria, né, nós estamos trabalhando no problema unidimensional, o sinal disso vai dar o sentido da força, mas isso faz com que, a partir da energia potencial, eu posso saber qual é a força sobre o objeto em cada ponto. Tá certo? E nós temos que guardar agora que a variação espacial da energia potencial é a força. Então, a variação espacial da energia potencial é a força. Porque nós vamos aprender essa energia potencial é uma função do espaço. Posso desenhar essa função. E olhando a derivada em cada ponto, eu sou capaz de saber como é a força agindo em cada ponto sobre o objeto. Se eu sei como a força em cada momento, como ela age em cada momento, né, a força devido a esse campo, é um campo de força que deu origem à energia potencial. Se eu sei como é a força, eu posso determinar em que pontos essa força se anula, que são os pontos de equilíbrio. E que tipo de equilíbrio é esse? Como nós vamos ver no que virá agora. Muito bem, então esse aqui é uma forma de você, começando com a energia potencial, tá certo? Ser capaz de prever qual é a força em cada ponto do sistema. Basta você ver a variação. Quando a energia potencial varia rapidamente, a força é grande. Quando a energia potencial varia lentamente, a força é pequena. Quando ela varia constantemente, a força é constante, tá certo? Então, olhando a energia potencial, nós podemos não apenas tirar qual é a velocidade como função da posição, porque aqui se isso é constante, se eu dei um ponto de energia constante, você pode saber qual é a velocidade em cada ponto do espaço. Como também eu posso saber como é a distribuição do campo de força em todo ponto do espaço. Então, isso nos dá uma flexibilidade grande para olhar os sistemas físicos, né? Como nós temos muitos sistemas com forças conservativas, é conveniente, às vezes, olhar a curva de potencial. E, através da curva, dessa função, da representação gráfica da energia potencial, tirar todas as informações a respeito do movimento, das condições mecânicas em que se encontra o ponto de massa que nós estamos lidando. É muito bacana lidar com a energia, porque ela vai além da força, ela permite eu entender muita coisa, ela permite eu entender aonde do espaço o corpo vai estar, aonde ele pode visitar, tudo isso, o conceito de energia permite que eu construa, tá certo? Muito bem, vamos imaginar aqui um exemplo que é uma energia potencial genérica. Vamos imaginar que eu tenho um objeto de massa m, né? Ele tem uma massa m e está sujeito. Então, ele está sujeito a uma curva de potencial como função da posição, que tem aqui uma certa variação, né? Então, eu vou colocar aqui em preto, tá certo? Como é essa curva de potencial, ela pode ter... A energia pode ser negativa, porque depende do referencial que você toma, tá certo? Isso aqui como função da posição. Então veja que interessante. Quando eu olho uma curva de potencial desse tipo, eu já vejo muitas coisas, né? Eu vejo muitos pontos onde a derivada é zero. Olha aqui um ponto que a derivada é zero. Olha aqui outro ponto que a derivada é zero. Olha outro aqui. Olha outro aqui. Olha outro aqui. Não é? Eu vejo pontos de derivada mais ou menos constante, eu vejo pontos da derivada diminuindo,
eu vejo pontos da derivada aumentando. Então, na verdade, quando eu olho um gráfico desse, eu tenho condição de saber imediatamente daqui, eu poderia tirar para vocês como que é a força, né? Vezes ou versus a posição. Por quê? Porque olhando aqui, pelo menos eu já sei que tem um ponto zero aqui, tem um outro ponto zero aqui, tem outro ponto zero aqui, aqui tem outro ponto zero aqui, tem outro ponto zero aqui. E aí, o que acontece? Eu já tenho uma ideia do que vai acontecer, né? Essa força vai oscilar, ela vai variar de sinal, ela vai variar de tal maneira a passar por esses pontos zero. Quando eu dou uma energia ao sistema, lembra, energia conservada. Então, eu dou uma energia para o sistema, né? Aqui está a energia que eu dei, essa é a energia total. Mas a energia total nunca, ela é a soma da potencial com a cinética. Portanto, ela nunca vai poder superar, não é, esse valor da energia. Não importa onde o corpo esteja, ele não pode passar dos pontos que estão delineados pela energia total. Então isso me restringe o espaço no qual esse corpo irá existir, tá certo? Por quê? Porque ele vai estar sempre com uma energia potencial abaixo. E se eu for esperto, eu posso daqui tirar qual é a velocidade em cada ponto, como eu vou mostrar para vocês já já, quando a gente analisar o movimento a partir das curvas de energia potencial. Muito bem, eu preciso fazer alguns exemplos para você poder entender. Então, eu vou pegar como exemplo, né? Nós vamos começar com, imagine o nosso potencial devido a uma mola, o sistema massa-mola. Como nós vimos, a energia potencial, nesse caso, é dado dessa maneira. Se eu representar a energia potencial aqui, todo mundo vê que a energia potencial é uma parábola. Então, a energia potencial aqui desse corpo, devido a massa-mola, ela é uma parábola, né? Então, ela seria assim. Tá certo? Essa seria a curva do potencial para um sistema massa-mola, como está aqui. Se eu tomar a derivada disso aqui, se eu tomar a derivada, né, menos a derivada de U com relação à posição, que é a força que age sobre o corpo, isso vai ser igual a menos, o 2 cai, não é isso? Então o 2 cancela, então fica menos kx, que é o que nós sabemos, a força devido a um sistema massa-mola, né, como função de x, ela é menos k vezes a posição. Então, o ponto de equilíbrio é aqui, onde a força é zero, tá certo? Onde a derivada do potencial é zero, x igual a zero, e ela, na verdade, essa força, ela adquire menos o sinal da posição. Então, a força, na verdade, do lado de cá, ela é positiva e do lado de cá é negativa. Esse seria o gráfico da força aplicada sobre o corpo. Então, esse é o sistema que você tem uma mola, uma massa, tá certo? Nós começamos isso é x igual a zero, a partir da posição de equilíbrio, e essa massa, ela está se deslocando em todo lugar aqui, e eu posso, através do potencial, recuperar qual é a força sobre ele. Tá certo? Muito bem. Nós vimos aqui uma situação interessante, né? Que existe um ponto de força igual a zero. Então, esse é o ponto de força igual a zero. E o ponto de força igual a zero é o ponto de equilíbrio. Então, todo lugar que tem uma força igual a zero, que significa na linguagem da curva de potencial a derivada com relação à posição igual a zero, esse é um chamado ponto de equilíbrio. Tá certo? E esse ponto de equilíbrio, ele pode adquirir características distintas. Tá? Então, veja bem esse ponto de equilíbrio que nós temos aqui. Esse é um ponto de equilíbrio interessante, porque aqui é um ponto de equilíbrio. O que acontece quando você se desloca do ponto de equilíbrio? Quando eu desloco do ponto de equilíbrio, o que acontece?
Bom, eu desloco para cá, eu tenho uma força positiva. Lembre-se, aqui é a direção positiva, não é? Então, se eu desloco para o negativo, a força que surge é positiva. Portanto, ela está tentando restaurar a posição de equilíbrio. Quando eu desloco para cá, então quando eu desloco para cá, a força é assim. Quando eu desloco para cá, a força é voltando para a posição de equilíbrio. Isso você pode olhar aqui na curva de potencial, tá certo? Quando o potencial cresce a partir do ponto de derivada zero, ele é um potencial que restaura a posição de equilíbrio, tá certo? Então, e lembre-se, nesse caso, a segunda derivada do potencial é positiva, tá certo? Então, esse aqui é um ponto onde as forças restauram a posição. Você tenta tirar o corpo do equilíbrio e ela restaura. Agora, eu poderia ter, né? Então, vamos ver aqui que o ponto F igual a zero é o ponto onde du dx é igual a zero, mas ele pode ter duas características, né? Então, esse é o ponto de equilíbrio. Nós vimos que a segunda derivada pode ser zero, o potencial pode ter uma concavidade para cima, e nesse caso as forças, elas são tal que restauram o equilíbrio. Mas nós poderíamos ter uma situação onde a segunda derivada seria negativa, seria a parábola inversa. Nesse caso, eu já vou adiantando para você que as forças não restauram o equilíbrio. As forças fazem com que o corpo diverge do equilíbrio. Então, uma vez que você deslocou ele do equilíbrio, ele vai embora. Tá certo? E essa natureza do equilíbrio acaba tendo características distintas, como eu vou mostrar na próxima aula que nós vamos fazer sobre as curvas de energia, movimento e equilíbrio. Eu vou pegar alguns exemplos agora para a gente estudar o tipo de equilíbrio. E você já teve aí um pequeno gosto pela análise desse equilíbrio baseado na curva da energia potencial. Até lá!